Boa noite para quem está chegando agora, para quem está vendo a live agora. A live de hoje é sobre um assunto muito legal. Eu deixei um dever de casa na última aula. Não sei quem fez de fato esse dever de casa, mas é uma dica muito boa para quem está aí perdidíssimo, sem saber qual tema escolher, título do trabalho, subtítulo do trabalho, não sabe sobre o que quer falar. Muito importante essa aula de hoje. Na última aula eu deixei como dica para vocês o seguinte: vocês iam procurar lá no curso de vocês, especialmente o pessoal da graduação, né, que passa o maior perrengue com isso, a matéria, disciplina que vocês mais gostaram. Dentro dessa disciplina que vocês mais gostaram, vocês tinham que procurar o assunto que vocês mais gostaram. E dentro desse assunto que você mais gostou, que você sente que você domina, que você amou, que você tomou nota boa na faculdade, na graduação, você vai procurar um problema, uma problemática, algo que te inquieta, algo que você faz, por que tal coisa dessa forma, como tal coisa funciona. E a gente vai tirar o tema e o título do seu TCC disso aí. Espero que todo mundo tenha feito o dever de casa. Então, a aula de hoje é sobre escolha do tema. Como eu estava falando, eu deixei um deverzinho de casa para vocês escolherem a matéria ou disciplina da faculdade que vocês mais tenham gostado, depois o assunto que vocês mais gostaram, o maior problema que te inquieta nesse assunto e uma coisa inédita da aula de hoje é: esse assunto é relevante? É relevante para sua academia, é relevante para a sociedade, é relevante para a sua carreira, é relevante para você? Será que não já tem muita coisa batida sobre esse assunto? Será que você não pode trazer algo de novo a partir do seu olhar sobre determinado assunto? Porque vocês, como eu estava falando na última aula, vocês não precisam inventar a roda, mas cada um olha para a roda e pensa em uma qualidade da roda. Tem gente que vai olhar para a roda e vai dizer: me ajuda a ir para qualquer lugar porque tem rodas no carro. Outra pessoa vai dizer: não, a roda ela é essencial em praticamente todo tipo de maquinário, tem que ter roda. Então, cada pessoa vai olhar para aquele assunto ali, para aquele tema, e vai ter um olhar sobre o tema bem particular, individualizado. Então, é importante, depois de você ter escolhido ali o seu tema, você pensar se é de fato relevante. E mais, esse assunto vai trazer autoridade para você, vai alavancar a sua carreira, independente do que você quiser fazer, vai te trazer, porque você vai passar um tempo pesquisando sobre ele, você vai passar um tempo estudando ele, você vai ter que se aprofundar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler bastante coisa. Então, vale a pena você se deter nesse assunto, você ficar horas a fio escrevendo sobre ele? Você sente afinidade com esse assunto? Você consegue escrever esse assunto com tranquilidade? Então, são perguntas que você tem que fazer antes mesmo de começar a escrever, antes mesmo de começar a pesquisar. Por exemplo, na minha graduação, eu escolhi uma matéria que eu mais gostava, que foi Direito do Consumidor. Dentro do direito do consumidor, eu escolhi o que mais me inquietava para poder escrever sobre ele. Escolhi um tema e procurei um assunto que eu gostava e depois a problemática do assunto. Eu escrevi sobre o jus postulandi, vinculado à questão da educação. Foi o meu olhar sobre a questão do jus postulandi. Nathalie já tinha muita coisa sobre o jus postulandi? Tinha. Mas tinha alguém falando do jus postulandi vinculado à educação do consumidor? Muito pouca gente estava falando sobre isso. Por quê? Porque foi meu olhar particular sobre a questão. Então, eu falei de um assunto que era conhecido e os meus orientadores e os meus professores de banca me elogiaram porque eu trouxe um olhar particular meu, individual meu, sobre um tema já debatido, mas era algo novo. Era meu olhar sobre o assunto. Não foi algo copiado e colado, repetido do que todo mundo já disse. Então, é muito importante vocês perceberem
que o tema do seu TCC pode ser seu aliado e não esse bicho de 7 cabeças que fica todo mundo morrendo de medo de fazer. Na verdade, o trabalho de conclusão de curso, ele pode ser um trampolim para o que você quiser fazer. Você pode se utilizar desse trabalho de conclusão de curso como portfólio lá na frente, para você dizer, olha, desde a faculdade eu já desenvolvo esse tipo de pesquisa, esse tipo de projeto, eu tenho bastante experiência, tanto teórica quanto prática. Você pode transformar o seu TCC num trampolim, em algo para te jogar para cima, para te colocar naquele próximo degrau que você está querendo tanto alcançar. Mas vamos falar de tema, certo? Tema, o que é tema? Tema é a área de interesse, de forma bem genérica, bem grandinha assim. É o assunto que você quer estudar, é o assunto que você quer provar. E o tema e o título são bem parecidos, mas não são a mesma coisa. Porque pode ser que o tema esteja dentro do título, sim. De forma bem explícita, pode ser que sim. Mas pode ser também que o tema esteja dentro do título de uma forma indireta, mas não menos clara. Tem muitas pessoas que, por exemplo, nas graduações de contabilidade, o pessoal começa falando sobre teoria geral da contabilidade, 2 pontos, subtítulo, e a importância da teoria na educação do contador. Ele começou com o tema. Um pedaço do tema faz parte do título. Mas o tema não é todo o título. O tema é o tópico sobre o qual se está falando. Na última aula eu falei também de direitos fundamentais, lá de direito constitucional. Direitos fundamentais é o tema. Pode ser que a palavra direitos fundamentais esteja dentro do título, é essencial que esteja. Porque a depender do tema, você vai ter que colocar ele no título. E é muito importante que o tema seja algo claro para trazer clareza ao título, porque o título tem que ser muito mais claro e atrativo. Com o seu título, você tem que fazer a pessoa querer ler o trabalho. Isso vale muito para quem vai fazer artigo científico para publicação. Seu título tem que atrair um nicho, seu título tem que atrair um leitor. O seu trabalho é feito para que outras pessoas leiam. Lembre-se disso, porque seu orientador, sua banca, vai ler seu trabalho. E seu texto tem que ser claro, seu texto tem que ser coeso, seu texto tem que ter lógica. Seu texto não pode ser uma coxa de retalhos, porque qualquer pessoa que estiver lendo vai, esse cara aqui não pesquisou nada. Esse cara aqui fez uma coxa de retalhos, juntou tudo, botou tudo aqui, ele jogou aqui na minha mão. Vai ter uma pessoa que lê, então escreva de uma forma clara, simples, coesa, não precisa de períodos muito longos, períodos, eu tô falando de frases extensas, muito longas, se você não tem a habilidade de escrever esse tipo de período, sabe, de frases longas, sem cansar o leitor. Se você já tem essa habilidade, então você pode ficar mais tranquilo para fazer um texto mais elaborado, trazer palavras novas, mas até isso, até as palavras que você vai utilizar dentro do seu trabalho de conclusão de curso, elas têm que estar em concordância com o tema. Porque, por exemplo, eu não posso trazer um bocado de palavra rebuscada, um bocado de palavra do dicionário, inúmeros sinônimos quase esquecidos na linguagem popular, certo? De maneira que eu dificulte a leitura do texto. Você não pode fazer isso. Você vai diminuir sua nota, porque quem vai estar lendo vai ter dificuldade para entender. Ninguém é um dicionário ambulante para saber todos os sinônimos que existem no dicionário, certo? Não são palavras rebuscadas que vão te dar uma nota boa. Então, também não são palavras rebuscadas nos temas e nos títulos que vão fazer com que as pessoas leiam o seu trabalho. Não tem como. O título tem que ter uma linguagem, claro, dentro da norma da língua portuguesa, mas acessível e clara, certo? Então, resumindo, vocês não podem criar um título com linguagem rebuscada, um título estranho, um título que não leve a nada, um título que as pessoas leiam e não saibam do que está sendo dito no trabalho. Vocês não podem fazer isso. Isso dificulta muito a sua nota. Isso vai diminuir sua nota. Seu orientador vai olhar e vai dizer, meu Deus, esse menino não sabe para onde vai.
Esse menino não sabe nada do que eu falei aqui para ele fazer. E a primeira coisa que ele vai começar arriscando é o título, dizendo: meu filho, vai descobrir primeiro o que é fazer um título. Certo? E como é que eu faço, Nathalie, para definir o título? Bem, a ABNT, certo? De número NBR 14724, ensina o passo a passo de como formatar trabalhos acadêmicos. E ela também vem dizendo que título é uma palavra ou expressão ou frase que vai designar um assunto ou conteúdo de um trabalho. Então, o título, ele vem para dizer do que se trata esse trabalho. Então, do que fala esse trabalho? Esse trabalho fala de tal coisa. Esse trabalho fala de direitos fundamentais. Esse trabalho fala sobre treinamento de pessoas. Esse trabalho fala sobre serviços, aplicabilidade do serviço social no combate ao trabalho infantil. Esse trabalho fala sobre o desenvolvimento de ações de serviço social em comunidades carentes. Esse trabalho fala sobre, como eu falei, a teoria geral da contabilidade e a educação do contador. Seu título tem que vir dizendo sobre o que o seu trabalho fala. Não inventa coisa no título, não quer botar um título com um bocado de palavra bonita. Diga do que se trata. Por quê? Porque quando você estiver pesquisando, você vai precisar ler outros trabalhos, certo? Você vai precisar consultar outros trabalhos e você vai perceber como é bom você localizar outros trabalhos por um título que faz jus ao trabalho. Você procura ali, preciso estudar sobre teoria geral aplicada. Tem teoria geral aplicada em diversas faculdades. E aí você não acha nada referente a isso porque o pessoal botou títulos alienígenas no trabalho. As monografias são feitas para serem publicadas também e consultadas. Quando você estiver aí pesquisando o material, pesquisando como montar o seu esqueletozinho da sua monografia, do seu trabalho conclusivo, do curso, do artigo, do que quer que seja, você vai precisar tomar como base e como inspiração trabalhos anteriores. Então perceba, você vai ler esses trabalhos não para copiá-los, nem para imitá-los, nem mesmo para fazer parecido. Não, você vai olhar esses trabalhos para se inspirar e para entender como se faz. Principalmente quem tem dificuldade, quem nunca fez nenhum tipo de trabalho mais extenso, quem nunca escreveu mais do que 5 páginas, quem nunca teve que montar uma coisa tão grande assim, do nada, muito rápido na vida, certo? Quem tem dificuldade até mesmo em montar um texto coeso, precisa ler. Precisa ler o quê? Outros trabalhos do que você quer falar. Você vai precisar ler outras monografias, outros artigos científicos, para você entender como se faz. Por onde se faz, de que maneira se faz. E isso ficando mais claro na sua cabeça, certo? Então aqui, ó, olha essa imagenzinha que tá aqui, que eu coloquei. Vem o título da monografia em caixa alta, 2 pontos e o subtítulo. E o que seria esse subtítulo, Nathalie? É obrigatório subtítulo? Jamais. Subtítulo não é obrigatório. Por que o subtítulo não é obrigatório? Porque o seu título, ele pode vir explicando tudo que já existe no seu trabalho de conclusão de curso. Ele já pode vir falando tudo que você precisa saber. E o subtítulo nada mais é do que a união do tema com um subtema. Por exemplo, você está falando da importância das atividades de serviço social, certo? Em comunidades carentes, 2 pontos. Na comunidade carente de tal lugar, assim, sabe? O subtítulo vem para trazer mais uma informação que é essencial. Por quê? Porque quem vai estudar o seu texto posteriormente, quem vai ler esse trabalho posteriormente, pode se interessar pelo estudo que está sendo feito em uma determinada região. E você discriminar isso no título é de grande importância. Mas se o seu trabalho tem um caráter um pouco mais genérico, não é tão delimitado assim, você talvez não necessite de um subtítulo, por isso que ele não é obrigatório.
certo? A definição do subtítulo é que essas informações que vêm depois daqueles 2 pontinhos vêm para esclarecer, vêm para complementar o que está sendo dito lá no título em caixa alta, ou seja, em caps lock. Na capa do trabalho, vem o título e depois o subtítulo, certo? E o título tem que estar com letra maiúscula e o subtítulo com letra minúscula. Mas a gente vai chegar lá nas normas da ABNT direitinho para a gente entender tudo isso aí. Por enquanto, hoje, a gente só está delimitando o tema, título e subtítulo. Certo? Por que é importante delimitar tema, título e subtítulo? Porque ele é o norte do seu trabalho. O tema, título e subtítulo bem delimitados, você está com... Meu Deus, muito à frente. Porque eu já vi casos em que a pessoa estabelece um título, até mesmo subtítulo, começa a fazer o trabalho. Quando está na metade do trabalho, que olha para cima e fala, Jesus, não é esse o título, não é esse o subtítulo. E aí ele tem que decidir se na verdade ele está fugindo do tema ou se de fato ele queria falar de outra coisa e disse uma coisa lá no título. Vocês entendem como tem que estar bem definidinho isso aqui? Para você não chegar lá no meio do seu trabalho e perceber que você está falando de uma coisa e o seu título está falando de outra coisa. E aí você vai ter que decidir, você vai ter que analisar se é você que está fugindo do tema proposto lá no começo ou se, na verdade, o seu título está inadequado. Mas existe uma ferramenta maravilhosa que também é muito subestimada pelos estudantes, que é o projeto de pesquisa. Gente, o projeto de pesquisa é o caminho das pedras. Certo? Tá aqui o bonitinho. Projeto de pesquisa. Ele é o caminho das pedras. Por que ele é o caminho das pedras? Porque o teu projeto de pesquisa, ele é justamente para evitar esse tipo de problema. Você pensa no tema, você pensa no título, pensa no subtítulo, e aí você vai para o projeto de pesquisa. Para quê? Para escrever mesmo. Escrever e destrinchar aquilo ali e trazer clareza. Tanto que o projeto de pesquisa pergunta a você qual é o seu problema. Pergunta a você quais são os seus objetivos com esse trabalho. Pergunta a você quais são as hipóteses que você tem a respeito desse assunto. Hipóteses já pré-estabelecidas no seu conhecimento do que você já tem. O projeto de pesquisa às vezes te pede um mínimo de referencial teórico, que nada mais é do que referências. Podem ser bibliográficas ou não, a gente vai ver isso lá na frente também. Certo? E vamos dar uma olhadinha no projeto de pesquisa? Projeto de pesquisa. Aqui tá assim, ó. Projeto de pesquisa é um documento através do qual se articula e se organiza uma proposta de pesquisa. Primeiro objetivo, mapear o caminho a ser seguido. Gente, se você tá com um mapa na mão, você se sente muito mais seguro, né? A gente usa Maps, Waze. A gente usa um bocado de coisa pra gente saber o caminho, saber por onde vai trilhar, não se perder e chegar no destino tranquilamente. O projeto de pesquisa é o mapa para você chegar no finalzinho do seu TCC ali, ó, alinhado, sem intempéries ali no meio do caminho, sem um pneu furado, sem parar para voltar para consertar título. Imagina aí, você quase terminando o seu trabalho e você, meu Deus, esse título não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo. Será que eu fugi do tema ou será que esse título realmente não foi bem elaborado por mim? Certo? O projeto de pesquisa vai orientar o pesquisador durante o percurso da investigação. Por quê? Porque às vezes você está num caminho, né? Tá ali, dirigindo ou andando por aquele caminho e surge um atalho à direita. E aí você faz, será que eu vou por aqui? Aí o Maps, né, te mostra ali, não, aqui vai dar mais tempo, aqui você está mais engarrafada, essa estrada aqui é mais sinuosa, essa estrada aqui, ó, tem muita curva, é mais indicado você vir por aqui mesmo. E aí você olha ali pro seu mapa e fala, não, o caminho é esse aqui, eu não posso sair do caminho.
O projeto de pesquisa tem essa função de te orientar. Você vai bater o olho no seu projeto de pesquisa, você vai ver, afinal de contas, qual é o meu problema? Qual é o problema que eu quero tratar? Ah, eu disse lá no começo que meu problema era isso aqui. Então, o que eu tô fazendo aqui agora tá fugindo do meu problema. Eu preciso enxugar e voltar para o meu problema. E meu objetivo era esse. Eu tô respondendo, eu tô chegando no meu objetivo ou eu tô dando volta? Eu tô dando volta, eu preciso focar nos objetivos. E a gente vai ver como é que a gente vai utilizar, como esses objetivos vão ser importantíssimos lá na frente. Comunicar propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Claro, um projeto de pesquisa, gente, não é só feito para orientar o pesquisador, não. Um projeto de pesquisa é feito para ser apresentado, inclusive, como proposta de pesquisa. É assim no mestrado, no doutorado e é assim na graduação também. As faculdades que têm as disciplinas de C1, de C2, o aluno primeiro apresenta um projeto de pesquisa para ser analisado pelo professor orientador. Aí o professor orientador vai analisar junto com o aluno se aquele assunto é relevante para a sociedade, se é relevante para a instituição, se é relevante para o aluno. Por quê? Porque muitas vezes o aluno está ali fazendo direito, mas ele está querendo falar de um assunto de administração. Ou está fazendo administração e está querendo falar de um assunto específico lá de gestão de pessoas só. Ou está fazendo administração e quer falar de um tema que é muito específico de serviço social. Acontece, é fato. Certo? Acontece de verdade. Então, o projeto de pesquisa, ele vem também para mostrar o seu orientador, mostrar a sua banca, a quem você está se propondo essa proposta lá, o que você quer falar, sobre o que você falar, e se seu tema é pertinente, se sua preocupação é pertinente. Eu coloquei aqui, ó, o projeto de pesquisa deve ser um roteiro para a elaboração da pesquisa em uma determinada área que possibilita a produção do conhecimento e sua sistematização sobre o tema específico a ser abordado. O tema abordado deve constituir-se no objeto de estudo dessa pesquisa. E qual é a estrutura do projeto de pesquisa? Gente, o projeto de pesquisa é uma mini monografia, certo? Se o artigo científico é uma mini monografia, ele é uma micro monografia. Ele vai ter elementos textuais, ele vai ter tema, problema, hipótese de pesquisa, justificativa, objetivo, referencial teórico, metodologia, cronograma e os recursos que você deverá utilizar. Mas é só na próxima aula que a gente vai montar o esqueletinho todo bonitinho do projeto de pesquisa. Depois que você definir o tema todo certinho aqui com a gente. Certo? Aí a gente vai ver isso tudo. Mas saindo do projeto de pesquisa e indo lá para problema. Qual é o problema, Nathalie? Qual é o problema? Eu já quero falar sobre... Deixa eu pegar um assunto aqui. Eu quero falar sobre quero pegar um assunto de uma área que eu não falei ainda. Eu falei de administração, falei contabilidade, falei direito, falei serviço social, falei gestão de pessoas. Ah, vamos pegar um assunto lá de enfermagem, por exemplo. Pessoal lá, graduando de enfermagem, tá fazendo um estudo de caso para saber qual a taxa de recuperação de determinados pacientes submetidos a um procedimento cirúrgico X ou um pós-operatório Y, por exemplo. Quantos pacientes se recuperam quando a gente aplica o pós-operatório Y? Quantos pacientes se recuperam quando a gente aplica o pós-operatório Z?
E com qual velocidade esses pacientes se recuperam quando a gente aplica o protocolo X? E com qual velocidade eles melhoram quando a gente aplica o protocolo Y? Qual é a preocupação? Toda vez que você precisar entender o problema, pergunte: qual é a minha preocupação? Porque o problema é uma pergunta. O problema é sempre uma pergunta. Se eu estou querendo saber com qual velocidade o paciente melhora, com qual protocolo o paciente melhora, minha preocupação ali é qual procedimento pós-cirúrgico deve ser aplicado para que o paciente se recupere de forma mais rápida. Então, eu analisei uma circunstância dentro de um tema, percebi que havia uma necessidade de avaliar se é o X ou se é o Y que vai melhorar o meu paciente. Pode ser que naquele caso ali, em específico, que eu esteja estudando, é o protocolo X. Isso aí já vai cair nas hipóteses. Guarda essa informação. Mas pode ser que o protocolo Y ajude também, mas demore mais. Então, qual foi o problema? O problema é descobrir qual é o protocolo pós-cirúrgico que vai fazer com que o meu paciente tenha uma melhor recuperação. Você quer ver um outro exemplo aqui? Qual a utilidade da era informatizada para a atualidade? Olha que preocupação maravilhosa. Gente, vem cá. Qual é a utilidade de fato da gente estar vivendo uma era tão informatizada? Quais são os prós? Quais são os contras? Olha o título desse TCC. Vantagens e desvantagens da era informatizada para a atualidade. Pronto. É o título do seu TCC. Como o serviço social pode atuar no enfrentamento do trabalho infantil? Como é que eu aqui, poxa, eu sou de serviço social e eu me incomodo pra caramba com a questão do trabalho infantil. Como que eu, atuando como nessa área de serviço social, posso ajudar no enfrentamento do trabalho infantil? É o seu tema de TCC. E o título: a atuação do serviço social no enfrentamento do trabalho infantil. Você está percebendo que quando você delimita o problema, você acha o título? Perfeito. E se fosse em um lugar bem específico, Nath? A atuação do serviço social no enfrentamento do trabalho infantil na região tal, ou na cidade tal, ou na região ribeirinha, enfim. Aí você bota 2 pontinhos, subtítulo. Certo? Uma coisa que me perguntaram muito ultimamente: qual a real função do STF no cenário brasileiro? Meu Deus, será que tem isso na Constituição? Olha que coisa interessante para quem é da área do direito aí, discutir. Será que o STF de fato ultrapassa os poderes dele? Será que ele tá pisando fora da linha? Será que não tem ninguém que possa controlar o STF? Quer ver um tema? O STF quer ver um título? Não é nem um tema. O STF como um superpoder. Seu título pode ser a pergunta: o STF é um superpoder? Imagina aí, uma manchete dessa. Você não para ler, não? Eu pararia para ler. Imagina o seu artigo científico com esse título. Sua monografia com esse título. Outra coisa, né? Quais são as novas perspectivas e tendências na área do marketing? Meu Deus, isso aqui é imenso. Esse daqui você precisa obrigatoriamente delimitar, porque você não tem como falar de tudo. Então você pode: quais são as novas perspectivas e as novas tendências do marketing? Quais são as que mais te chamam a atenção? Nathalie, tal e tal. Então, seleciona 1 ou 2, porque você não teve condição de falar sobre todas elas. Mas vocês entenderam como facilita? Como vai abrindo, vai clareando o que você tem que fazer? Hipótese. E a hipótese? Eu falei para vocês guardarem informação, não foi? As hipóteses do TCC são as afirmativas, que tentam responder ao problema de pesquisa. Essas ideias surgem logo no início e também no decorrer do processo investigativo. Então, por exemplo, eu falei com vocês o quê? Eu falei que tem uma enfermeira ali pesquisando qual é o procedimento cirúrgico, o procedimento pós-cirúrgico que ela tem que aplicar para que o paciente recupere mais rápido e melhor.
mas ela já acredita que é o procedimento X. Por quê? Porque ela não oferiu, ela não escreveu, ela não contabilizou, mas ela, pela experiência, tem a sensação que é o procedimento X que dá mais certo. Não é assim? Quando a gente pratica muito alguma coisa, às vezes a gente não tem um número daquela coisa, mas a gente tem uma ideia de que tal procedimento X seja melhor do que o Y. Então, uma das hipóteses dela é possível que o procedimento X tenha maior efetividade do que o procedimento Y. É uma das hipóteses. Mas também é possível que o procedimento Y seja melhor aplicado em outro cenário de recuperação e não neste. Olha a outra hipótese. Ela não disse que o procedimento Y é ruim. Ela disse que talvez ele não seja o melhor a ser aplicado naquele cenário de recuperação do paciente, vamos dizer. Então, a hipótese é essa ideia que você tem, muitas vezes já preconcebida do que você já estudou. E para você ter hipóteses, você precisa ter um mínimo já de conhecimento sobre o assunto. Então, quando você vai fazer o projeto de pesquisa, você já está começando a ler alguma coisa. Por quê? Porque a primeira coisa que você faz no projeto de pesquisa é tema, título, subtítulo e problema. Então, se você achou um problema, você vai ficar com um problema na cabeça? Você não vai procurar saber o que estão falando desse problema? Acabei de dar um exemplo aqui, a questão do STF como superpoder. Acabei de falar aqui uma coisa pra você, será que o STF é de fato superpoder? Você vai ficar esperando esse tempo todo pra saber se é ou se não é? Você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que procurar fontes pra você saber se é ou se não é. O que as pessoas falam sobre isso? O que os principais autores da área falam sobre isso? O que os principais pensadores da área falam sobre isso? E aí você vai lendo títese, antítese e formando uma síntese. Você vai lendo o que a pessoa diz a favor, você vai lendo o que a pessoa diz contra, e aí você faz uma síntese, certo? Dessa síntese surgem suas hipóteses. Olha que fantástico. Não tá ficando mais claro? Não tá ficando melhor de entender? Dessa síntese do que você tá lendo, surgem as hipóteses. Perfeito. E agora a gente vai falar sobre objetivos. Como que a gente usa os objetivos? Como é que a gente pode fazer? Para transformar os objetivos em uma coisa clara também, fácil, para você perceber como são essenciais, gente. Não é uma coisa que você tem que preencher por preencher. O projeto de pesquisa, ele tem cada tópicozinho dele ali, cada microestrutura dele tem uma razão de estar ali. É o passo a passo de fato, para que você não se perca no caminho do que você está escrevendo. Certo? Não é tipo assim, inventaram isso aqui, aí eu tenho que preencher. Não. Ele é essencial de verdade, vocês vão ver agora, por causa da questão dos objetivos. No projeto de pesquisa, a gente precisa delinear o que é objetivo geral e o que é objetivo específico. Certo? Objetivo geral, o nome já está dizendo, né? É a ideia central, é onde você quer chegar. Por exemplo, vou pegar de novo o exemplo do STF. Eu quero descobrir se o STF, de fato, ultrapassa os limites dos poderes a ele atribuídos pela Constituição. Eu quero saber se ele tem, de fato, passado o limite. Eu quero saber se, de fato, ele é um superpoder. É isso que você quer saber. Esse é o seu objetivo geral. Descreve de forma sintética a finalidade. No final do trabalho, você vai dizer o quê? De fato, está ultrapassando os limites do que foi determinado, delimitado. Ou você vai concluir dizendo, não, são em casos pontuais que temos percebido que de fato ultrapassa os limites do que a ele foi determinado pela Constituição. Ou não, você vai concluir, não, o STF não está ultrapassando os limites do que a Constituição delimitou, não. Na verdade, a Constituição deu margem para ele fazer o que ele está fazendo, abertura, e ele não está sendo proibido, então ele pode fazer. Então, quando você chegar no final, você vai responder o seu problema e vai responder o seu objetivo geral, certo? E o objetivo específico? O objetivo específico, gente, é o passo a passo de fato. Seu objetivo específico, inclusive, pode virar os tópicos do seu trabalho, ou do seu artigo científico, ou da sua monografia, enfim, pode virar os tópicos. Por quê? Porque o objetivo específico tem que vir em verbos. Identificar, analisar,
prever, estudar, comprovar. Tem que vir assim. Então, por exemplo, eu peguei uns exemplos aqui de um caso em que estavam analisando o vírus da gripe. E os exemplos do trabalho, os exemplos lá que eu colhi do trabalho que eu estava lendo sobre o vírus da gripe, o primeiro objetivo era identificar os vetores do vírus da gripe. O primeiro tópico do trabalho deles tem que ser esse, gente. Porque se eu estou estudando o vírus da gripe, eu tenho que identificar como é que transmite, de onde vem, como que faz. Eu tenho que falar sobre isso. Então, meu primeiro tópico é identificar os vetores do vírus da gripe. Verificar, ao segundo assunto, verificar a variação do número de casos de gripe ao longo do ano. Gente, outra coisa importantíssima, fazer uma análise de se as pessoas estão ficando mais gripadas, menos gripadas, ao longo do ano, quando que as pessoas ficam mais gripadas, é no verão, é no outono, é no inverno. Isso tem que ser um outro tópico, não é não? Do trabalho. Analisar a frequência de variações de casos no litoral paulista, específico. No litoral paulista, aumenta muito, diminui muito por ser litoral, e esse caso aqui era bem voltado para o estado de São Paulo, perceba. O quarto tópico que ele trouxe como objetivo específico, comparar o padrão de aumento de casos de gripe com a ocorrência de alterações no clima. Percebeu que cada tópico do objetivo específico vai se tornando os tópicos do seu artigo, do seu trabalho, enfim, do seu TCC? Percebeu como é importante pensar nisso aqui antes? Porque você não vai ficar batendo cabeça do que você vai botar no tópico 1, no tópico 2, no tópico 3. Você está gradualmente montando a estrutura do seu TCC de uma forma muito menos dramática, de uma forma muito mais tranquila. Certo? Então, hoje falamos sobre o dever de casa que eu tinha mandado para vocês, certo? Que era para vocês escolherem a matéria que vocês mais gostavam, a matéria que mais identificava vocês na graduação. Dentro dessa matéria, pegar um tema, um assunto. Dentro desse assunto, escolher um problema. Escolher o problema, pronto, bota no papel o problema. Qual é o problema que você quer resolver? O problema é tal, 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 tal. Transforma esse problema já em objetivo geral. Qual é o objetivo geral? Responder o problema. Então, qual é o objetivo geral? Meu objetivo geral é responder ao problema X no final desse trabalho. Esse é o objetivo geral. E as hipóteses vão surgir à medida que você fizer a leitura sobre o assunto. São as primeiras percepções. Você vai listar. Pelo que eu já vi, lembra do exemplo que eu falei? Pelo que já se viu, o procedimento X é o que recupera melhor os pacientes pós-cirúrgicos deste caso. O procedimento Y é o melhor em outro caso. Entre o procedimento X e o procedimento Y, a gente acredita que seja tal. E à medida que você vai estudando, você vai adentrando no seu trabalho, desenvolvendo seu trabalho, novas hipóteses podem ir surgindo. Porque essas hipóteses também vão fazer parte lá da sua conclusão, das suas considerações finais. Por isso que quando o aluno faz muito bem o projeto de pesquisa dele, introdução e considerações finais é muito fácil de fazer. Resumo é fácil de fazer. Porque seu projeto de pesquisa já está ali dizendo o que você tem que colocar ali. Você está entendendo? Seu projeto de pesquisa já está lhe dando tudo que você tem que falar ali. Você já foi escrevendo nele. Você vai ter que falar com suas palavras. Você vai dar uma olhada nele. Ah, isso. Consegue entender? Na próxima aula, eu vou disponibilizar um material, certo? Um esqueleto de projeto de pesquisa. Para que vocês possam estudar e preencher e fazer já o seu tema em cima desse projeto, para você desobstruir aí da sua cabeça ah, meu Deus, que dificuldade de fazer TCC. Não tem dificuldade em fazer TCC, certo? Não precisa ser dificultoso, não precisa ser um drama, não precisa ser, ah, meu Deus do céu, não sei para que lado vai isso. E curte aí, segue a página, certo? E nos vemos na próxima aula. Um beijo!